Aleluia, irmãos, glória a Deus. Vamos dizer juntos, glória a Deus. Quantos creem que o Senhor está aqui? É isso aí. Para todos que estão ao alcance de nossa voz neste momento, saudamos-vos com a graça e a paz do Senhor nosso Deus. Hoje, a palavra que vem até nós da parte de Deus e da parte do Senhor encontra-se no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, o que eu sugeria a todos que nos escutem que lessem esse capítulo da Sagrada Escritura. Capítulo 10 do livro que nós conhecemos como Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer uma leitura a partir do verso 1. Enquanto os irmãos estão abrindo a sua boca, estão abrindo o seu livro, abram também os seus ouvidos, porque nós vamos fazer uma pequena introdução ao que vamos ler. A mensagem do Senhor para nós, nesta ocasião, vai ser mais lida do que proclamada. Tudo o que vamos ver acerca da oficialização de Deus para que o Evangelho seja pregado aos gentios, nós somos gentios, temos todos os direitos dados por Deus. Este termo que eu usei de oficialização é dizer, o que Deus tornou oficial. O Evangelho para os gentios foi tornado especial por Deus. Vou fazer uma longa leitura acerca disso e é por isso que sugeri que lessem o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos em suas casas em hora de descanso. Após o dilúvio, Deus chamou Abraão para com ele criar o povo de Deus, os judeus. Os judeus são descendentes de Abraão. O plano divino era que o povo de Deus servisse de exemplo ao resto do mundo, fazendo assim prosélitos, ou seja, gentios convertidos à lei de Deus, também conhecida como lei de Moisés, o que não aconteceu. Por conseguinte, entre os judeus e os gentios havia e ainda há uma certa separação e distância até o dia de hoje. Não há dúvida de que Israel, o povo judeu é uma coisa e a igreja é outra coisa e o povo do mundo de uma forma geral ainda é uma terceira coisa. O povo de Israel é sempre o povo de Israel. Ao povo de Israel não foi prometido o céu. À igreja é prometida o céu. Ao povo, ao povo que está no mundo, é-lhe oferecido agora a salvação que há em Cristo Jesus. Não para ser judeu, mas para ser cristão. Muito bem. Nós agora vamos fazer a leitura. Vamos fazer a leitura do capítulo 10 de Atos. Vamos ler a partir do verso 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio.
E ele, atemorizado, olhou para o anjo e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: as tuas orações e as tuas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope, é uma cidade que fica entre Tel Aviv e a margem do Mediterrâneo. Manda alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de um outro Simão, que é curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso de entre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Então a refeição estava sendo preparada e ele, Pedro, caiu em extase, arrebatamento de pensamento. E ele viu o céu aberto e alguma coisa semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, animais de 4 pernas, bem como répteis, como lagartos, rãs, etc., da terra e aves do céu. Então, uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi alguma coisa impura, imunda. A voz lhe falou segunda vez: não chames impuro ao que Deus purificou. Pronuncie essas palavras comigo, o mais alto que puder. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Muito obrigado por ter ouvido a sua voz. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido. Como eu vos dizia, há momentos, deixe-me explicar um pouco essa leitura que eu fiz até agora. Após o dilúvio que aconteceu no tempo de Noé, toda a gente conhece esse acontecimento, Deus chamou Abraão para criar o povo judeu, como ele há momentos para os irmãos. O povo judeu tem o luxo, dá-se ao luxo de ser o povo de Deus. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, nunca se deu ao luxo de ser obediente ao Senhor seu Deus. Eles tinham mais prazer em dizer que eram de Deus, dizerem isso ao próprio Senhor Jesus. Eles tinham mais prazer em dizer que era do povo de Deus do que tinham prazer em obedecer a Deus. Essa é a razão por que eles sempre sofreram bastante e ainda sofrem, não era? Eu tinha dito aos irmãos de que o plano divino era que o povo de Deus servisse de exemplo ao resto do mundo, fazendo assim prosélitos, pessoas convertidas de qualquer religião, condição, convertidas a Deus. Isso não aconteceu. Por conseguinte, entre os judeus, os gentios, havia e ainda há uma separação. Certa ocasião viajava para Israel, quando de repente fui surpreendido por 6 homens do tamanho de ontem e de hoje,
3 homens grandes, no meio do corredor do avião, em plena viagem, agarrados uns aos outros a orar. O judeu é assim. O judeu é um sinal de Deus no mundo. Com os 6 chapéus na cabeça, como os irmãos sabem, etc, etc. Àquela hora, orando ali, e ninguém lhes disse nada. O judeu é assim. Mas o judeu sem Jesus não tem salvação. Qualquer pessoa sem Jesus não tem salvação. Por conseguinte, entre os judeus e os gentios havia e ainda há uma certa divisão. Eu quero que os irmãos vejam tudo que eu tenho para dizer uma vez ou duas. Eu não vou abusar do tempo, certamente. Mas vendo Jesus como o único e suficiente Salvador e mediador entre Deus e os homens, mediador é aquele que está ao meio. Jesus está ao meio de nós, do homem e de Deus. O que é salvo é abençoado. E o que não é salvo, Deus ainda está esperando por ele, derramando amor por si abaixo. Deus está derramando amor por si abaixo pelas almas perdidas. Disse um dia desses aos irmãos de que Deus ama mais os perdidos do que os salvos. Isso não é correto falar assim, mas é uma força de expressão. Deus ama os perdidos. Foi pelos perdidos que Jesus morreu. Foi por Jesus que pelos perdidos que o Senhor Jesus ressuscitou. Mas é para os salvos que o Senhor Jesus vai vir para levar consigo. Levanta a mão e diz glória a Deus. A diferença está nisso. Enquanto é perdido, mas quando é salvo, não é mais salvo, não é mais perdido. Eu estou atrapalhado para falar, quero dizer tudo de uma vez. Eu tenho muito para dizer a vocês. Então, quando é salvo, não é mais nenhuma nem outra. É a noiva de Jesus. E sabia de uma coisa? Depois da última ceia maravilhosa que vai acontecer, antes que o Senhor venha na sua segunda vinda, eu não estou falando do arrebatamento, antes que ele venha na segunda vinda, a igreja já não é mais noiva, ela acabou de ter o seu casamento. Leia no fim do Apocalipse e vai aprender isso. Leia para saber as coisas maravilhosas que Deus tem para os protestantes e para os católicos, para todos aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Salvador. Não tem nome, não tem título, não tem igreja, não tem nada. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Qual é a igreja que tu vais? Vais para a igreja que fala que Jesus é o Salvador. E que só Jesus. Vá para a igreja que diz que só Jesus é que salva. Procura saber onde é que está uma igreja dessas. A nossa, mas não penses que eu estou te dando de graça para vir para a nossa igreja. Eu estou te dando de graça para dizer, tu ires aos pés de Jesus e pedires a Ele que salve a tua alma. E depois vais para a igreja que tu mais gostares, o Espírito Santo que te levou a Jesus vai-te levar à igreja certa. Isso não era para aqui, e só para aqui eu tenho bastante para dizer, mas isso é indispensável. Muito bem, amados irmãos. Então, eu tenho que ler esse parágrafo que está escrito em vermelho aqui. Mas vendo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e mediador entre Deus e os homens, dos 2 povos, judeus e gentios, Jesus fez um povo só, que é a Igreja Noiva de Jesus. Qualquer nação e povo pode ser judeu, mas não pode ser. Não era isso que eu queria dizer. Qualquer nação ou povo não pode ser judeu. O mundo não se pode converter ao judaísmo, mas pode ser cristão. Pode se converter a Cristo. Judaísmo não dá salvação a ninguém. O judaísmo é bom para os judeus. Eu dizia há momentos que os judeus não têm promessa de ir para o céu, a não ser os judeus que crerem agora em Cristo Jesus como seu Salvador. A primeira igreja foi judia. Aquela grande reunião que houve ao ar livre no dia de Pentecostes, que 3.000 e mais 5.000
pessoas se arrependeram dos seus pecados feitos com os judeus. E não só os judeus, entre aqueles 5.000, mas os apóstolos eram judeus, estavam pregando o Evangelho. Esses apóstolos vão para o céu porque pertencem à Igreja de Cristo, não porque são judeus. O judeu não tem promessa de ir para o céu, o judeu tem promessa de gozar neste mundo e vai gozar com eles durante o milénio, e não só, porque Deus é fiel. Deus disse que Ele vai gozar sentado debaixo da sua latada da vinha, vendo as suas crianças brincando com cobras, etc, etc, etc. Deus é maravilhoso. Este mundo não vai pegar fogo e vai acabar. Este mundo vai ser o céu aqui. A Nova Jerusalém vai vir para aqui. Para aqui, a nova Jerusalém vai ser aqui, a cidade santa vai ser aqui, Deus vai reinar aqui, o povo do mundo não vai usar aviões e mais não sei o quê, para virem de todo o mundo dar o beiço a Jerusalém, onde está o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor, para reinar este mundo. Até aqui ninguém ainda deu a trilha para reinar como o Senhor quer que seja reinado, mas o mundo ainda vai ver como é que Deus queria reinar, porque o Deus vai mostrar ao mundo como é que se reina. Sabe uma coisa? A porção bíblica que fala desse assunto diz que João o revelador, ele diz que já não havia mar nesse ponto em que a igreja, dizem tanta coisa aos irmãos misturadas, mas é que nós não temos tempo de dizer uma coisa de cada vez, a gente tem tempo para tudo, menos para as coisas do Senhor. Para as coisas do Senhor é só uma nisca, se me é permitido usar o termo. Para as coisas do Senhor é só uma... E não pode levar mais 5 minutos. Se leva mais 10 minutos, já está tudo a vestir capotes. Já está veste o saia, veste, pega na Bíblia. É tudo numa ânsia. Toma tempo para ler a Bíblia e para vir à casa do Senhor com tempo. Não estejas numa ânsia. Tens 6 dias para trabalhar e fazer overtime. Pelo menos um devia ser inteiro. Mas quer que digas agora? Não. Eu também tenho uma família. Eu também tenho uma família para visitar. Vai visitar a tua família durante a semana. Vai levar poucas quando saís daqui, mas também não faz mal. A verdade tem lugar a tudo. Tem lugar a todo o tempo. Vamos terminar o que nós temos para dizer com isso. Então, qualquer nação e povo não pode ser judeu, mas pode ser cristão. Vamos ver como o próprio Deus abriu esta porta através de Jesus e do Espírito Santo. A porta da salvação para os gentios. Agora, eu vou ler para os irmãos. Vou ler para os irmãos a partir do verso 27 até o 29. Diz assim: conversando com Cornélio, o apóstolo Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que há contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio. Ouça, irmão, o que o apóstolo Pedro está descobrindo aqui. Vocês sabem muito bem que há contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, visitá-lo. Mas Deus me mostrou, o apóstolo Pedro está falando para o pessoal que estava em casa do Cornélio. Ouça, guarde isso. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, eu vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que é que vocês me mandaram? Então Cornélio contou a história de que um anjo tinha falado com ele, etc, etc, etc. A história que nós já lemos na primeira parte. E agora, avançando,
no mesmo capítulo, é sempre o mesmo capítulo, para o verso 34, diz assim: então Pedro começou a falar e disse: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e que o faz justo. Isso é o apóstolo Pedro agora que está abrindo o coração diante daquele pessoal que estava ali, que não eram judeus, eram gentios. O ponto é este: evangelho para os gentios. Tu és gentio, eu sou gentio. Nós temos todos os direitos dados por Deus à salvação que há em Cristo Jesus. Isso é assunto de levantar as mãos e a voz e dizer: glória a Deus, muito obrigado, porque 3 de João, capítulo 1, verso 3, creio, diz: agora somos filhos de Deus. Diga comigo: agora somos filhos de Deus. Agora quando? Desde que Jesus morreu e ressuscitou, nos fez filhos de Deus a todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Ok, deixa eu continuar. O verso 35 diz: mas de todas as nações aceita a todo aquele que o teme e faz o que é justo. Eu tenho que ler o verso 34 sem interrupções. É tão importante. Li agora, mas vou ler seguido juntamente com os 35. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel. Ele vai agora falar do Evangelho, que fala das boas novas de paz. Boas novas de paz é o que quer dizer Evangelho. Vice-versa, o Evangelho quer dizer boas novas de paz. Quando estavam traduzindo a Bíblia para português, não havia uma expressão de Evangelho. Era boas notícias de salvação, boas notícias para serem salvos. Isso não é um nome, isso é uma descrição. Então o que é que eles fizeram? Puseram na palavra grega, que é parecida com o Evangelho, portuguesaram a palavra e fizeram a palavra Evangelho para ter um nome. Evangelho quer dizer boa. Se fosse para descrever, Evangelho seria as boas novas de salvação. Mas isso não é um nome, eles criam um nome, não era. Então, o nome pegaram numa palavra que era grega, parecida, estou repetindo, parecida com o Evangelho, fizeram-la portuguesa e ficou então Evangelho. Quando a minha boca diz, ou qualquer boca diz Evangelho, está dizendo boas novas de salvação, claro, em Cristo Jesus. Muito bem. Continuando, verso 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo de João, como Deus ungia Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Pedro está explicando isso que aconteceu com Jesus. Nós somos testemunhas de tudo. Nós, os apóstolos, somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram e suspendendo-o no madeiro, ou seja, na cruz. Deus, porém, o ressuscitou a Jesus ao terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós, que comemos e bebemos com ele depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar, Jesus, nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos.
espera lá. Como é que uma pessoa pode ser juiz de vivos e de mortos? O que ele quer dizer é que aqueles que já morreram e estão mortos vão ressuscitar e vão ser ajuizados também, vão ser julgados também. Ouça, já a propósito disso, embora não tenha muito a ver com isso, toda a pessoa que nasce neste mundo e morre neste mundo vai ressuscitar um dia. Todos. Oh, mas esse, aquele e o outro. Eu tenho meia dúzia de histórias que eu podia dizer. Para Deus não há impossibilidades. Deus deu a palavra e logo apareceu neste mundo. Criou tudo, árvores, homens, tudo o que foi preciso, que Deus quis criar. Toda a pessoa que morrer neste mundo vai ressuscitar. Não é tudo de uma vez. Uns vão ressuscitar, vão ser transformados e vão ir para o céu com Jesus. Isso é a igreja noiva de Jesus. Outros vão ser ressuscitados para serem julgados. Bom, fica só isso agora aí para ficar mais ou menos claro, não temos mais tempo para isso. Verso 43 está continuando e eu estou prestes a terminar. Todos os profetas dão testemunho de Jesus, de que tudo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando, ei, irmão, tira o chapéu, por favor. Irmão, faz por favor, fica em pé. Fica em pé. Fica de pé, irmão. Estou falando contigo. Fica de pé, irmão. Você está meio dormindo aí, acorda aí. É isso mesmo. Fica em pé. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Glória a Deus, amados irmãos. Glória a Deus, amados irmãos. Aleluia. Deus é real, Jesus é real, o Espírito Santo é real, tudo é real. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Podem sentar-vos, sim. Obrigado. Os judeus convertidos, irmão, essa agora, senta bem sentado, senta. Senta bem sentado. Eu vou esperar isso. Eu vou agora. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, eu vou dizer isso, então os irmãos ficaram embarcados comigo. Verso 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom e a dádiva, dom e dádiva é a mesma palavra. Os judeus que vieram com Pedro, os irmãozinhos, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até mesmo sobre os gentios. Os irmãos estão vendo o Espírito que havia ali? Quantos irmãos estão percebendo o que é que eu estou dizendo? Os irmãos estão vendo o Espírito que havia ali, entre os judeus, no princípio? Está escrito na Bíblia, estou lendo na Bíblia. Havia aquela separação. O gentio era sempre gentio. Glória a Deus, o gentio é sempre gentio. Mas o que crê em Jesus pela fé é salvo. Glória a Deus, irmãos. O meu tema é esse. Não somos impuros ao que Deus purificou. Isto é dito a Pedro. Não somos impuros ao que Deus santificou. Muito bem. Pois sobre até os gentios, pois vinham falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água? Pode alguém dizer que essa gente não pode ser batizada, impedindo que eles estejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo, como quem diz, se o teu Espírito do Senhor não quer saber se é judeu, se é grego. Está percebido? Todos que me ouvem, é assim que funciona. Verso 47. Pode alguém negar a água impedindo que estes estejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Não sabeis, seja o templo? Vós sois o templo onde habita Deus. Está escrito.
Nós somos o templo onde todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu Salvador, ele torna-se o templo do Espírito Santo. João, eu conheço há 20 anos ou há 50 anos. Há 50 anos eu tinha 39. Mas, de qualquer maneira, eu conheço já há tantos anos. Não venhas agora com coisas que estás dizendo por aí. Mas quem crê em Jesus como seu Salvador tem vida eterna. Não ouves para mim, ouve a palavra do Senhor, ouve o que está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Deus. O que crê em Cristo Jesus é salvo. O que não quer crer em Cristo Jesus como seu Salvador, ele pode crer que Jesus existe, etc., etc., e que veio a este mundo, mas que não crê em Jesus como seu Salvador, ele é perdido. Mas espera lá, eu conheço tanta gente educada. Então, o que é que acontece a essa gente? As pessoas educadas ou não necessitam, em termos de ser salvo, necessitam aceitar Jesus como seu Salvador. Eu aprecio imenso cientistas e pessoas dos quais tenho lido. Mas uma coisa, colégio ensina, o lar educa. Educação. Eu não estou desfazendo o colégio. O colégio ensina, mas educação vem principalmente da parte de Deus e normalmente da parte dos pais para os filhos. Presta atenção, da parte dos pais para os filhos. Já agora tudo leva uma pincelada. Já agora os pais, quer dizer o pai e a mãe, criam-lhe, ensinam-lhe o caminho do Senhor, e mais tarde ele não se esquecerá dele. Tudo isso serve para a glória do Senhor. Deixa eu terminar isso mesmo correndo. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias, e Pedro ficou agora entre os gentios. Os irmãos estão vendo o que é que Deus faz? Deus é maravilhoso, não é? Agora digo bem, agora estou terminando já. Agora digo bem, porquê tudo isso da nossa parte? Quer dizer, porque esse gritar aqui em cima no púlpito e querer dizer tudo de uma vez e estar meio atrapalhado para dizer tudo em 3 ou 4 palavras, porque é isso? É para mostrar e explicar o quanto Deus tem feito, não só para os judeus, mas para o mundo inteiro, para mim e para ti. Portanto, querido irmão que és salvo, guarda-te fiel ao Senhor. Querido amigo que ainda não és salvo, dá a tua vida a Jesus, serás a pessoa mais feliz deste mundo. Que Deus ouça as nossas palavras e toque no teu coração. E quando Deus tocar no teu coração, arrepende-te e procura alguém que te ajude no sentido espiritual. Vamos dizer juntos, glória a Deus. O Senhor é bom, amados irmãos. O amor de Deus corre por Deus abaixo, verte por Deus abaixo. Ouça, não só pelos crentes, mas até mesmo pelos perdidos. Vamos terminar a nossa reunião com oração. Nós vamos chamar o pastor Rafael, que vai chegar aqui à frente, por favor, e ele vai orar ao Senhor, dando graças a Deus pelos irmãos e por nós todos. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Graças a Deus. Oremos ao Senhor, amados, com o nosso pastor Rafael. Graças te damos, Senhor amado, por esta manhã maravilhosa na tua presença, Senhor. Graças te damos pela tua palavra, Louvamos, Senhor, Deus, que veio aos nossos corações, Senhor, refrescar como sempre tem feito, Senhor. Nós te agradecemos, Pai Santo, pelos teus servos que saíram dos seus lares para vir à tua casa, como sempre, e serem abençoados por ti. Nós te damos graças, Pai Santo, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em cada um de nós. Nós te damos graças por sermos templos do teu Espírito Santo que clama, Abba, Pai. E estamos gratos, Senhor, por cada família que está aqui representada, Senhor amado. Que o Senhor continue edificando
libertando cada um de nós. Nós te damos graças pelos que estão dentro e pelos que estão fora, Senhor, porque o Senhor continua sendo o mesmo que salva, cura e batiza e perdoa as nossas fraquezas, Senhor amado. Nós te damos graças, Senhor amado, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Eu te dou palmas, Senhor, ao trono da tua graça. Eu te dou louvores, me rendo a teus pés, Senhor, também pela tua liderança, que o Senhor tem separado e escolhido para que o teu nome seja honrado como tem sido e glorificado. Continua abençoando, libertando, Senhor, transformando mentes e corações na tua presença para recebermos mais e mais de ti. Senhor amado, o Senhor ainda continua salvando aquele que se arrepende. O Senhor continua, Senhor, com os braços abertos para aquele que quer vir a ti. Meu Pai, nesses dias de luta, nesses dias do fim, nesses dias atribulados, Senhor amado, que a tua igreja esteja unânime, Senhor, clamando ao trono da tua graça e te pedindo perdão e misericórdia e nos dando sabedoria para levarmos o teu evangelho de boas novas. Eu te agradeço por esta manhã, meu Pai, e agora que vamos aos nossos lares, Senhor, continua nos dando uma semana abençoada e tranquila na tua presença, meu Pai. Por tudo isso nós te pedimos, te adoramos, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Amém. Amém, Senhor. Amados em Cristo, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade em vossas vidas, nos vossos lares. E os amados irmãos dizem amém. Com isso terminamos nossa reunião. Um abraço, amados, em nome de Jesus.